O Tribunal Superior Eleitoral multou a deputada Carla Zambelli e os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli por terem ligado o presidente Lula e o PT ao caso Celso Daniel. Yasmin Costa traz os detalhes. A decisão foi unânime. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou pela aplicação de uma multa individualizada de R$10 mil contra a deputada Carla Zambelli e os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli por relacionarem o Partido dos Trabalhadores e o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. A Coligação Brasil da Esperança, autora da representação, apontou que os parlamentares propagaram, às vésperas das eleições do ano passado, desinformação, argumento acolhido pelos ministros. Durante o julgamento, o relator do caso, o ministro Carlos Orbach, apresentou voto pela aplicação de multa no valor de R$5 mil, excluindo da punição o senador Flávio Bolsonaro. Mas o voto do relator foi vencido. A ministra Maria Cláudia Buchianeri abriu divergência, aumentou o valor da multa para R$10 mil, com a aplicação para todos os envolvidos. O julgamento foi a primeira participação do ministro Cássio Nunes Marques como membro titular do Tribunal Superior Eleitoral. Ao votar, o magistrado defendeu que a senadora Mara Gabrilli não fosse punida com a multa, porque, segundo o magistrado, ela teria compartilhado um depoimento pessoal, uma experiência de vida. O ministro ainda lembrou da existência de processos em aberto em Minas Gerais para analisar esse caso, e a posição de Nunes Marques causou reação do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo. O presidente do TSE também defendeu que a imunidade parlamentar não permite o cometimento de crimes. O parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, ele não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio. Só defende isso com todas as vênias, só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra. O surgimento para proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado, não para permitir que o parlamentar pratique crimes. Em nota, a deputada Carla Zambelli disse que vai recorrer e ainda afirmou que, se admitirmos a aplicação de multas e determinação de remoções de conteúdos dessa natureza, estaremos aceitando que somente as versões das autoridades sejam permitidas de serem propagadas. Nesse contexto, a busca pela verdade perde sua relevância, disse a parlamentar. Também em nota, a defesa da senadora Mara Gabrilli disse que vai recorrer da multa, pois o TSE não tratou expressamente da ilegitimidade passiva da senadora, uma vez que a parlamentar concedeu uma entrevista e não repercutiu o conteúdo. A defesa da senadora ainda afirmou que, à época, a própria entrevista ensejou um pedido de direito de resposta, onde a senadora foi excluída do processo. Mais opinião aqui no Jornal da Manhã. Cristiano Vilela, qual a sua avaliação sobre essa decisão do TSE, Vilela? Olha, Brown, eu vejo 2 pontos. Primeiro, o Brasil hoje em dia, você tem um certo desprezo pela imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar essa que foi conseguida a duras penas. É uma imunidade, ela é uma garantia do representante da população, do representante do cidadão, de poder se manifestar com toda a liberdade. Por vezes, nós vamos ouvir inverdades, vamos ouvir besteiras, vamos ouvir coisas em relação às quais a gente não concorde. Mas a imunidade parlamentar, ela serve como garantia.
Segundo ponto, eu vejo que esse tipo de discussão com relação à aplicação de multa, isso faz parte do processo eleitoral. Cabe recurso ainda dessa decisão e eventualmente, as partes que se sintam lesadas por esse tipo de multa vão recorrer e podem tentar reverter e trazer seus elementos. Mas isso é algo bastante comum, eu vejo que faz parte do jogo. E Vilela, o que você acha, né, seu panorama aí a respeito da PL das fake news e se a liberdade aí de expressão está ameaçada? Olha, eu vejo que sim. Desde o primeiro momento, eu tenho me colocado contrário a esse projeto de lei, a forma como está, especialmente por um ponto. Até o momento, não se tem claro o que significa, de fato, fake news. O que é fake news? Quando se usa exemplos gritantes de casos de matanças, de invasão de escola, tudo mais, evidentemente você percebe claramente o conceito de fake news. Agora, quando se trata de questões mais do dia a dia, questões mais práticas, é muito difícil conceituar. Até porque, por vezes, se atribui a fake news a uma fala de um adversário político e a uma mentira ou a uma inverdade feita por um aliado político, já não é fake news. Então, é muito difícil que se consiga conceituar isso. E a criação de um órgão de Estado, um órgão indicado pelo governo federal, para decidir o que é certo, o que é errado, não me parece a melhor saída. É algo que tem que ser ainda mais discutido. Já existe uma legislação muito grande hoje em dia que ela atende bem aos casos mais necessários, seja na LGPD, seja no Marco Civil da Internet. Então, eu não vejo necessidade nenhuma do estabelecimento de uma nova lei. Eu vejo que acertou o parlamento em tirar essa discussão de pauta. Pois é, né, Vilela, mas em paralelo a isso, né, o Supremo Tribunal Federal tem uma ação em mãos que pode, na prática, significar a produção dessa legislação, né? O Supremo Tribunal Federal está com uma ação em mãos sobre o Marco Civil da Internet, que você mencionou agora, inclusive, né? E a previsão era, inclusive, de votação nessa semana. Houve uma mudança de pauta, o julgamento foi adiado para junho, mas está logo aí também, né? Já é mês que vem, e isso foi visto como um movimento, inclusive, para pressionar a Câmara e o Senado a, antes desse julgamento, colocarem em votação e aprovarem o projeto de lei das fake news. Você acha acertado esse caminho, Vilela, que o Supremo Tribunal Federal decida, na falta da votação no Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal pegue a ação e resolva a parada, Vilela? Olha, nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, ele não teve tato nenhum no sentido de pautar essa discussão justamente no momento em que se fala do PL das fake news, no momento em que se tirou de pauta o PL das fake news. É importante que se tenha claro, não se pode ter revide de um poder em relação ao outro. Cada poder tem que ter autonomia para cumprir o que está disposto na Constituição. E quem é que tem que fazer a análise, a avaliação de eventuais alterações legislativas é o parlamento. O fato do Supremo Tribunal Federal pautar esse julgamento em meio a essa discussão, ele leva à interpretação de que um outro poder, que é o Poder Judiciário, está tentando se imiscuir em uma atribuição específica do Poder Legislativo. Isso nunca é bom. Para o país, sempre o ideal é que cada um esteja no seu quadrado, cumprindo a sua atribuição constitucional.